Olá, pode se chegar, toma seu lugar, fique bem à vontade. Hoje eu quero bater um papo com você. Já vou começar confessando. O começo dos vídeos, pra mim, é o mais desafiador, porque eu nunca sei como começar, como falar. Ainda tudo é muito novo. Mas o meu desejo, a minha vontade é que se torne um lugar agradável, um lugar de conversa mesmo, um lugar, sabe quando você senta à mesa com alguém para desfrutar dessa pessoa? É esse lugar que eu quero que você sinta que está. Um lugar onde a gente senta e a gente conversa. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que eu creio que é de extrema importância. Na verdade, eu quero perguntar algo para você e eu quero que você responda aí pelo Espírito Santo de uma forma bem suave, de uma forma leve, de uma forma... Eu quero que você responda sem se sentir julgada, sem se sentir cobrada, mas como um amigo que está sentado aí do seu lado e que quer te ouvir e que você venha falar verdadeiramente com ele, na segurança que ele está te ouvindo, na certeza que ele está aí, do seu lado, assim como ele está aqui comigo. E a minha pergunta é: como é que anda a sua mente? Como é que está a sua mente? Eu sei que a gente tem de atrelar as emoções, de perguntar como anda o seu coração. Eu espero também que seu coração esteja bombeando bastante sangue, esteja funcionando da forma correta. Mas eu quero te perguntar como é que anda a sua mente. Ela anda leve ou ela anda sobrecarregada? Ela anda cansada? Talvez ela já está tendo uma exaustão. Sua mente talvez ande preocupada, ansiosa ou até mesmo triste por uma depressão. A nossa mente é o nosso comando, né? Lugar de comando para todo o corpo. Principalmente, né? Ele é onde a gente sente a pressão das emoções. É algo que precisa ser observado e cuidado por mim, por você. Eu quero começar, em primeiro lugar, te dizendo que nada que a gente conversar aqui é para te trazer um peso. Pelo contrário, é para te trazer um alívio. Para te trazer um esclarecimento que talvez você se cobre demais. Talvez nós, né, nos cobramos demais. E isso vem uma sobrecarga. E essa sobrecarga não é legal, nem para mim, nem para você. Eu quero dividir uma palavra com você que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler? Se você tiver sua Bíblia aí, pega, acompanha comigo. Diz assim: para cada coisa há um tempo. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para destruir e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para sorrir. Um tempo para plantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para guardar pedras. Há um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para construir. Um tempo para manter silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo para ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Isso significa que há um tempo para que nós venhamos sentir
todas as emoções que está aí dentro de nós. Tudo que o Senhor colocou dentro de nós é para a gente sentir, é para a gente viver, é para a gente realmente ter isso em nossa vida. Senão Ele não teria colocado. Senão Ele não teria nos dado. Se tem uma parte aqui, quando a gente fala o tempo de abraçar e o tempo de afastar, que fez muito sentido foi na pandemia. Porque a gente estava na época de afastar. A gente não podia se abraçar, a gente não podia ter o contato físico, nem mesmo com os da casa, porque era bom evitar. Mas era um tempo que nos trouxe sentimentos muito pesados. Talvez tem pessoas hoje, até hoje, que carregam traumas desse período, que carregam dores desse período. Tem pessoas que até hoje não conseguiram recuperar a sua vida interior. A sua vida anterior. A sua vida que tinha antes de todo esse medo, de todo esse processo que passamos, que foi dolorido, muito dolorido. Angustiante, porque a gente não sabia o que estava enfrentando, até quando iria, e se ia sofrermos o dano da perda. A gente não quer perder. A gente não está preparado para perder, mas é que a palavra diz que é o tempo de ganhar, é o tempo de perder também. E a perda para nós ainda é muito difícil. Seja de uma pessoa que amamos, seja de algo físico, seja para essas pessoas no Rio Grande do Sul, que de um dia para o outro perderam casas, familiares. Com certeza foi muito dolorido. Com certeza não foi um momento fácil. Realmente trouxe dor, trouxe o momento do choro, trouxe o momento da tristeza. Mas nós cremos que o Senhor tem ajudado eles a se recuperar e trazer de volta o tempo de sorrir, o tempo da alegria. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso é que, sim, vamos ter dias de angústia, dias de aflição. O dia que a gente vai pensar que, de hoje eu não passo, mais esse baque eu não aguento. Mas é nesses momentos que descobrimos que somos mais fortes do que achamos que somos. Porque conseguimos ir além, conseguimos avançar, conseguimos nos superar. Quando a gente olha para algumas situações que a gente já passou na vida e vê que estamos vencendo, a gente vê o quanto fomos fortes, quanto Deus nos ajudou e como nós conseguimos ir além. Talvez você esteja nesse período e você olhe e fale assim, como Elias, né? Elias já tinha passado por tantas coisas. Não foi só uma palavra de Jezebel que fez que Elias que pedisse até mesmo a morte, chegasse na exaustão. Foi um acúmulo de processos, um acúmulo de guerras que ele veio enfrentando durante a sua trajetória como profeta. Trajetórias que não era fácil. Elias passou por um momento de sequidão, por um momento de fome, por um momento de opressão, aflição, por momentos doloridos, muito doloridos, que com certeza foi muito desafiador, muito desgastador para ele. E chegou o tempo da exaustão. E no tempo exato dessa exaustão, ele leva uma palavra. E naquela palavra de Jezebel parecia que realmente era o fim para Elias. Quando ela ameaça ele de morte, um homem que já tinha orado e feito o fogo descer do céu, consumir tantos profetas de Baal, ele sabia o poder e a autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele sabia que quando ele falava, Deus autenticava ali a palavra dele. E o Senhor, ele fazia, respondia para ele. E todos viam, todos contemplavam que Deus era com ele. E mesmo assim, ele teve um momento de exaustão. Ele teve um momento que ele pensou que tudo tinha acabado. Isso não diminuiu a fé de Elias. Era o momento que a mente dele estava sobrecarregada. Só que Elias, ele vai falar com Deus. Ele vai para debaixo do cipro pedir a morte para Deus. Ele foi falar com a pessoa certa. Porque muitas das vezes quando a gente está assim exausto, que a gente vai falar para alguém que talvez está até mais exausto do que nós,
Parece que é aí que a gente vai ficando mais fraco, perdendo mais a esperança, a fé, e a gente vai querendo realmente desistir. A gente vai perdendo o brilho, a vontade de viver, a vontade de conquistar, de passar por esse obstáculo, porque a gente procura pessoas que são limitadas como nós somos. Não vou dizer que elas são pessoas erradas, são limitadas assim como nós somos. Mas quando ele procura Deus, ele vai pedir a morte para a pessoa certa. Então, Deus sabia que na verdade ele não queria a morte. Ele queria se livrar daquela exaustão. E Deus enviou o anjo para que o anjo alimentasse Elias. E ali o anjo alimentou Elias, não para ele sair totalmente dos momentos difíceis. Pelo contrário, o anjo fala, come, bebe, porque você ainda vai andar mais 40 dias, 40 noites. Ainda tinha um processo difícil para Elias passar. Só que ele foi alimentado pelo Senhor. Ele foi aliviado pelo Senhor. E ele continua andando. E ele entra numa caverna. E Deus vem falar com ele. Isso me lembra Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. O 28 que diz assim: o próprio Jesus diz para mim e para você: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu lhes darei descanso. Aprendei de mim, né, no 29, que sou manso e humilde. E ele também te convida a dividir o fardo e o jugo. Tomai sobre si o meu fardo que é leve o jugo. Ai, é tão bom andar com Jesus. Porque até quando nós estamos sobrecarregados, nós temos alguém para dividir essa sobrecarga. Quando nós estamos com a mente angustiada, a gente tem quem dividir a angústia. Quando a gente está com a mente atribulada, a gente tem com quem dividir tudo isso. Isso é lindo. E Elias ali, ele entrega para o Senhor. Jesus fala, né? O Espírito Santo fala com ele ali. O próprio Deus. A palavra não vai dizer que foi Jesus, né? O Espírito Santo foi o próprio Deus. Que vem ali de forma suave, naquele vento, naquela brisa suave, e fala com ele, sai daí. Talvez hoje o Senhor está falando para você, sai daí, sai dessa caverna, sai desse lugar que eu não te coloquei e eu não te chamei para estar. E talvez você pense, Senhor, tá muito difícil. Com minhas próprias forças eu não consigo sair dessa caverna. E deixa eu te dizer, Deus é poderoso para te tirar dessa caverna. Deus é poderoso para te levantar, para te erguer, para te dar ânimo, para te dar coragem, para você se levantar desse lugar, para você sair desse lugar. Creia. Deus, o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo ele está ministrando no seu coração. Falar sobre as nossas emoções é a gente entender que às vezes a gente vai precisar de ajuda. Às vezes vamos precisar de ajuda. E nós também precisamos ter uma disciplina na nossa vida. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico são os males, né? Os maiores, um dos maiores do nosso século. Tem invadido as nossas casas, invadindo a nossa mente. Nós não estamos livres. No mundo tereis aflições. Esteja de bom ânimo porque eu venci, ele venceu já tudo isso. Todas as enfermidades ele já venceu. Ele já levou sobre ele todas as nossas angústias e todas as nossas dores. Sabemos que vamos enfrentar. Não podemos ser crianças ao ponto de não querer ajuda. A ansiedade é um sentimento que o Senhor colocou no nosso coração como uma forma, como um meio de nos apontar algo que está por vir. É uma proteção. Deixa eu te explicar. É um sentimento que Deus nos deu. É como aqui se tivesse uma grande lâmpada vermelha. É daquelas que acende e fica vermelha. Daquelas que você vê em ambulância, carro de polícia.
E quando você estivesse em alguma situação de risco, uma situação de medo, aquela lâmpada se acende e sinaliza que tem algo para você prestar atenção, para você se proteger, para você se guardar. E à medida que você identifica, você desliga a lâmpada e você vai fazer o que tem que ser feito. O transtorno da ansiedade é quando essa lâmpada se acende, ela começa a girar fora. Ela começa a fazer um barulho. Ela começa a chamar muita atenção. E quando você vai apertar o botão para desligar, ele está quebrado. E ele continua. E ele não para. E você tenta desligar e não consegue. Esse é o transtorno. Só que você não sabe consertar o botão. Então você vai ter que pedir ajuda de um profissional. Você vai ter que pedir que alguém venha te auxiliar. E ao médico pedir uma ajuda, talvez precisar de medicamento. Você precisa para tantas áreas da sua vida. Tratamento de rins, tratamento de pressão. Tudo não é. Se o seu rim não está bem, é porque houve o quê? Um descontrole daquilo que era para estar controlado. Porque o rim foi criado para funcionar direitinho. Se ele não está, tem um transtorno. Se a tua pressão não está funcionando do jeito que ela deveria, tem um transtorno. E isso precisa ser o quê? Acompanhado pelo médico, precisa ser verificado. Você vai de boa. Se você está com uma dor na garganta, sua garganta está inflamada, por mais que você ore pedindo para que Deus, venha curar, que talvez você nem ore, você sabe, não, vou lá, no pronto-socorro, tomo uma bezeta assim, vou ficar ótima. Ok. Você deve fazer isso. Você tem que fazer isso. Mas por que quando é um transtorno, nas suas ligadas nas suas emoções, como a síndrome do pânico, que talvez muitos ainda possam dizer que você não confia em Deus. Não é sobre isso. Há algo diferente, o transtorno na sua mente. Você precisa de cuidado. Ansiedade, a depressão, são coisas que precisam ser acompanhadas. Talvez veja um trauma, como eu falei da pandemia, tantas pessoas passaram por muito difícil. Seguido de um trauma. Talvez você foi assaltado várias vezes. Talvez você já perdeu alguém num assalto. Alguém da sua família, foi tirada a vida num assalto ou algo parecido. Quantas vezes você liga a televisão, você ouve isso? É claro que ligar a televisão e alimentar sua mente com isso não vai te ajudar. Mas isso aí são hábitos que precisamos adotar para nos prevenir. Prevenir de chegar nesse nível. Mas quando a gente já está nesse nível, precisamos de ajuda. Verônica, Deus cura? Deus ressuscita mortos, gente. O que ele não cura? O que ele não faz? Só que quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o momento de cura, ou era uma cegueira, uma surdez, ou era uma paralisia nas pernas, uma atrofia, que não tinha cura para os médicos. Então Jesus vinha, curava aquilo que para o homem não tinha cura. Quando eu vejo a mulher do fluxo de sangue, a palavra diz que ela gastou todos os recursos que ela tinha. Tudo que ela tinha, ela gastou. Tudo que ela podia fazer por ela mesma, ela fez. Até mesmo ir até Jesus e tocar em Jesus para ser curada, ela não desistiu dela. Ela foi atrás. Porque até mesmo para a gente querer a cura, a gente tem que mostrar para ele que queremos a cura e nós temos que ir atrás da nossa cura em Deus. E ali Jesus foi e a curou. Ela tinha feito a parte dela. Será que eu e você estamos fazendo a nossa parte dentro dos recursos que a terra nos oferece, pela sabedoria que o Senhor tem dado, a ciência para os homens, para nos auxiliar, para nos ajudar? Será que primeiro você tem ido, ou você tem um preconceito, ou você acha que é falta de fé, ou você está pensando nos julgamentos alheios? Não, deixa eu te falar. Pelo amor de Cristo, que você tem por ele. Quebra essa barreira hoje, faça a sua parte.
faça a sua parte. Aquele paralítico no tanque de Betesda, ele cria que aquelas águas, quando se mexesse, ela curava. E ele tentou, ele se arrastava, ele tentou. Jesus, ele foi ao encontro dele porque Jesus sabia que ele não podia ir onde Jesus estava. Porque ele estava ali tentando, buscando a cura dele. Ele não estava simplesmente prostrado, ele estava tentando achar a cura dele. E a cura dele o encontrou. Porque ele não conseguia chegar a tempo no tanque. Então Jesus foi até ele e curou ele. Jesus podia curar todos aqueles que estavam ali. Jesus só fez aquela cura. Então, o que eu posso te aconselhar hoje? A criar hábitos. A criar hábitos que vai te ajudar, que vai te auxiliar a prevenir todas essas coisas. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses, deixa eu ler para você, para não ficar nas minhas palavras. Filipenses capítulo 4, do 6 ao 8 diz assim: por nada estáis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, seja a vossa petição conhecida diante de Deus. Em primeiro lugar, você precisa orar. Como eu falei, tá com a mente como? Lembra que eu falei que Elias, ele foi pedir a morte para a pessoa certa? Lembra que eu falei que Jesus veio e quer aliviar o nosso fardo? Como que eu vou dividir o que está na minha mente com ele? Como que eu vou ter alívio e descanso? Oração. Supra. Vai diante dele. E começa a falar. Lembra que eu falei? Responde para o Espírito Santo que está aí do seu lado. Começa a falar com ele. Comece a contar como é que está a sua mente, o porquê que está, o que está te angustiando, o que está te afligindo. Comece a falar com ele. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. A paz que excede entendimento humano. Preste atenção. A paz que excede o meu e o seu entendimento. Nós não conseguimos entender. Por quê? O cenário é o mesmo, a situação é a mesma, mas a paz em nossa mente. A paz nas nossas emoções. Como assim, Verônica? Não tem como explicar porque a palavra diz que excede o nosso entendimento. Muitas das vezes o Senhor não vai mudar o cenário, mas Ele vai mudar o estado interior, meu e seu. Porque quando eu entrego para Ele, quando eu oro com Ele, eu entrego na mão dEle, eu confio nele, Ele me responde com a paz dEle, que excede todo o entendimento. Aí, a palavra no versículo 8 vai nos dizer o que devemos fazer após ter orado e entregado as aflições. Após ter recebido a paz, tem algo que precisamos fazer para manter a paz. O que precisamos fazer? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de pura, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós vamos direcionar os nossos pensamentos para aquilo que vai permitir que a paz continue. Porque se eu orei, se eu entreguei, se a paz veio, eu vou encher meu pensamento daquilo que estava me afligindo novamente? Não. Eu vou guiar os meus pensamentos para aquelas lutas anteriores que eu venci, para aquilo que o Senhor me prometeu, para aquilo que eu vi o Senhor cumprindo, para a palavra dele que me fortalece, que me mostra o quão poderoso ele é, que me mostra que aquilo que ele prometeu, ele é fiel, justo e cumpre. Ele zela pela tua palavra e cumpre a sua palavra. Então eu vou direcionar os meus pensamentos para aquilo que é bom, para aquilo que é necessário, para aquilo que eu e você precisamos. Então nós precisamos ter essa diligência de um auxílio de Deus, direcionar os nossos pensamentos para aquilo que devemos pensar. As outras coisas, os hábitos, eu vou deixar para a próxima semana. Eu vou gravar um novo vídeo, porque eu já coloquei muitas informações aqui e eu te convido hoje. Medita em tudo isso que eu falei. Medita no Senhor. Medita naquilo que Ele tem ministrado no seu coração. E cresça com Ele. Faça com que todas essas palavras que você ouviu sejam um pano de fundo para você. Seja uma base
para você observar o que está sentindo e entender. Há tempo para todas as coisas. Eu desejo, do fundo do meu coração mesmo, de tudo que eu vivo com o Senhor, é que hoje um peso, um fardo saia de você. E que você entenda que você não está livre de sentir dores. Você não está livre de passar por aflições. Vai ter tempos bons e tempos ruins. Mas em todos os dias Jesus vai estar com você. O Espírito Santo vai estar com você. E eu quero que você entenda isso. Tudo passa. Tudo vai passar. Aquilo que você precisa fazer, faça. E aquilo que só ele pode fazer, tenha certeza. Ele fará. Então vamos diminuir um pouquinho, aliviar um pouquinho a nossa mente? Vamos fazer isso. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas ele foi de extrema necessidade. Então, ouve. Se tiver dúvidas, ouve novamente. Porque o Senhor está falando. O Senhor está ministrando aos nossos corações. Fica com Deus. Tenha um dia abençoado. Eu vou parar por aqui, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando no seu coração. Esse lugar não é para você. Essa caverna não te pertence. Sai dela e vai viver aquilo que o Senhor tem para você.